Senhor. Eu creio, Jesus, que o Senhor preparou uma mensagem poderosamente para o coração da tua igreja, uma mensagem de conforto, uma mensagem de consolação. É o Espírito Santo de Deus que vai usar o servo do Senhor nas mãos de Deus, nas mãos do nosso Senhor Jesus, que a tua palavra vem falando com cada um de nós aqui essa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vamos dar uma palma, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por mais um dia de estar na casa dele, louvando e adorando a Ele. Agradecer a Deus pela vida de cada irmão que também já se faz aqui presente. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer, te restaurar nessa noite. Eu quero pedir aos irmãos para abrir a Bíblia do livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 4. Aleluias. O Senhor é maravilhoso, o Senhor Jesus, Ele é poderoso. Já quero agradecer aqui, Pastor Carlos, pelo convite, mais uma vez, estendendo o convite para nós estarmos aqui, ministrando a palavra. Missionária Ruth, quero agradecer a oportunidade, pelo convite, e aos demais irmãos, que Deus abençoe cada um. Também está aqui minha esposa, me acompanhando. Aleluia. Deus seja louvado pela vida de cada irmão aqui nessa noite. Aleluia. E Deus, Ele é maravilhoso. Estamos aqui nessa campanha, né, de libertação. Aleluia. Livro de Marcos, capítulo 4 e versículo 3, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Aleluia. Livro de Marcos, capítulo 4 e 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo do céu queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, vingou e cresceu, e produziu 30, e outra 70. Aleluia, e outra 100. E disse: quem tem ouvidos, ouça. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso. Até que o Senhor tenha nos sustentado. Até que o Senhor tenha nos guiado, nos livrado de todo mal, de todo perigo. Até que o Senhor tenha tomado a sua igreja pela mão. Aleluia. Eu creio que o Senhor tem segurado cada um que está aqui, aleluia, nas mãos. Nós sabemos que o servo de Deus, que faz a obra, que clama a Ele, que teme a Deus, o servo de Deus, ele é guiado pelo Senhor, ele é guiado pelo Espírito Santo, aleluia. E se nós estamos de pé, se nós estamos aqui no dia de hoje, é porque o Senhor, Ele tem nos dado graça, Ele tem nos sustentado, aleluia. Cada dia que passa, eu aprendo mais que nós somos inteiramente dependentes de Jesus Cristo. Nós devemos ser inteiramente, irmãos, dependentes de Jesus Cristo, aleluia. Com a nossa própria força, com a nossa força dos nossos braços, nós não conseguimos vencer a luta que o cristão enfrenta. Glória a Deus. Eu vejo que a luta que nós enfrentamos, meus irmãos, ela vai muito além deste mundo. A luta que nós enfrentamos, ela é uma luta espiritual. Glória a Deus. A luta que você enfrenta no dia a dia não é uma batalha carnal. Todavia, nós sabemos que a luta que o cristão ele enfrenta não é contra a carne nem contra o sangue, pastor Carlos. É sim contra as hostes espirituais da maldade
a luta que nós enfrentamos. Aleluia. E cada vez que você se aproxima mais do Senhor, mais essa luta ela se intensifica. Glória a Deus, aleluia. Porque nós estamos na casa do Senhor. Estar na casa do Senhor e estar no Senhor é duas coisas diferentes. Nós podemos estar na casa de Deus, mas muitas vezes nós estamos longe de Deus. Aleluia. Estar na casa de Deus é uma coisa e estar com Deus é outra coisa. Aleluia. Eu creio que aqui os irmãos estão com Deus nessa noite, porque senão não estava aqui nessa noite. Aleluia. Os irmãos fizeram um esforço para estar aqui nessa noite, para louvar e exaltar esse Deus Todo-Poderoso, a qual vive e reina para todo sempre. Amém, meus irmãos? Eu quero aqui dar continuidade na palavra do Senhor, meus irmãos, a qual o Senhor ele vem falar nessa noite acerca da semeadura, meus irmãos, acerca de semear a palavra. O Senhor Jesus, ele sempre falava em parábolas quando estava nas suas pregações. Aleluia. E ele vem falar aqui, meus irmãos, que um certo semeador saiu a semear. Aleluia. E eis que o semeador ele saiu a semear. E quando ele saiu a semear, uma parte da semente, ela cai à beira do caminho. Aleluia. E vieram as aves do céu e a comeram. Outra parte caiu entre pedregais, nasceu, aleluia, mas como não havia muita terra, ali não teve força para se formar, porque veio o sol e a queimou, porque não tinha raiz, meus irmãos, profunda na terra. Aleluia. E outra caiu entre espinhos, mas quando cresceu, os espinhos a sufocaram, a Bíblia vai dizer. E outra parte caiu em terra boa, e essa deu muito fruto, uma 30 e outra 100, a Bíblia vai falar. Aleluia. Que parábola é essa, meus irmãos? Se nós for olhar pelos nossos olhos carnais, aleluia, como muitos ali estavam ouvindo a palavra de Jesus, vai fazer: o que esse homem está dizendo, né? O que esse Jesus está dizendo, querendo dizer com essa palavra? Aleluia. Jesus, ele falava em parábola, meus irmãos, para que era espiritual entender o significado da mensagem a qual ele estava anunciando. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, que nem mesmo os discípulos conseguem entender o que Jesus está querendo dizer com essa parábola. Aleluia. E nós vamos ver os discípulos do Senhor Jesus chamar ele em particular, perguntando o que é que significava essa mensagem, essa parábola. E a própria Bíblia vem dizer ali, meus irmãos, no livro de Marcos 13 a seguir, que Jesus ele começa a dar a explicação dessa parábola, o porquê ele falou disso, o porquê o semeador saiu a semear. Aleluia. A mensagem que Jesus estava querendo dizer não era sobre semente, não era sobre plantar na terra, mas sim sobre a sua mensagem, sobre o reino, sobre receber a palavra dele. Aleluia. Jesus, ele vem dizer na sua mensagem que aquela semente que cai à beira da estrada, ela simboliza as pessoas que recebem a mensagem de Jesus, aleluia, mas não discernindo a mensagem, vem o inimigo e rouba. Essa é a semente que cai à beira da estrada, é simbolizada aquelas pessoas que muitas vezes vêm na igreja, ouvem a palavra, mas não sabendo discernir, não tendo discernimento da palavra, o inimigo vem e rouba, porque nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele não quer que nós conhecemos a verdade. Aleluia. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E estamos aqui nessa noite no culto de libertação, estamos aqui no culto de libertação, aleluia. E a palavra do Senhor, ela é a libertação. O Senhor Jesus, ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, aleluia. E somente através do Senhor Jesus nós iremos para o céu. E a mesma palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus é a verdade
verdade, meus irmãos. Conhecendo Jesus, nós estamos libertos. Aleluia. E somente através de Jesus nós vamos ser libertos mesmo, pastor Carlos. Somente Jesus tem o poder de nos libertar, porque Ele é aquele que se entregou ali na cruz. Jesus, Ele se entregou numa cruz ali, meus irmãos, para pagar o preço por minha vida e por tua vida. Aleluia. Jesus, Ele desce ali do céu, Ele vem ao mundo, ensina, Ele dá instrução ao homem de como viver, de como andar, de como agir aqui na terra, para que no final daquele caminho estreito a qual Ele pregou, nós pudéssemos herdar a salvação. Aleluia. Nós vamos ver, meus irmãos, no dia de hoje, muitas pessoas começam a dizer: Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim. Mas o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás ali na cruz. Jesus morrendo numa cruz para nos dar a salvação. Aleluia. Nós vamos ver no dia de hoje que nós muitas vezes aprendemos a estar na igreja, na presença de Deus, pelos benefícios que Deus pode nos dar, pelos benefícios a qual Deus pode colocar em nossas mãos, não por o que Ele já fez por nós. Aleluia. Jesus, Ele vai dizer que todo aquele que morrer para este mundo, ele está nascendo para o reino de Deus. Todo aquele que morrer para este mundo, todo aquele que renunciar a essa vida aqui carnal, os prazeres deste mundo, ele está nascendo para o reino de Deus. Aleluia. Então isso que Jesus veio fazer, Ele veio nos ensinar. Aleluia. E por Ele ensinar o reino de Deus, por Ele ensinar o caminho da salvação, Ele paga um alto preço. Aleluia. Porque nós sabemos que os homens da época, os sacerdotes, não queriam que Jesus ensinasse a verdade, não queriam que Jesus ensinasse o caminho do céu, e por isso Jesus, Ele paga o preço ali na cruz do Calvário por nossas vidas. Aleluia. Então Ele já pagou o preço, meus irmãos, Ele já se entregou ali na cruz. Agora basta nós fazer o que Ele deixou para ser feito, para nós ir morar na glória. Esse é o Evangelho de Deus. É cruz, é luta, é perseguição, é afronta, mas não deixar de clamar ao Senhor. Aleluia. Não deixar de fazer a obra do Senhor jamais. Não deixar de clamar e adorar esse Deus que vive e reina para tudo sempre, meus irmãos. Esse Deus, Ele é maravilhoso em nossas vidas. Aleluia. Nós podemos nos deparar dia após dia o que Ele faz em nossas vidas, o que Ele tem feito em nossas vidas, o quão misericordioso Ele tem sido por nós. Aleluia. E agora, meus irmãos, a segunda parte da semente, ela cai entre pedras. Ela cai ali entre pedras. Simboliza a pessoa que recebe a palavra do Senhor com alegria. Recebe a palavra, e a palavra vem no seu coração, mas não tendo força a pessoa para continuar. Quando vem a luta, a pessoa desfalece e não consegue permanecer na presença do Senhor. Aleluia. No dia de hoje está sendo assim, meus irmãos. Muitos recebem a palavra, aleluia. Eu compartilho isso. O novo convertido é assim. Quando nós nos convertemos à palavra do Senhor, quando nós vemos para Cristo, nós entregamos à presença do Senhor, é uma alegria. Todos nós sabemos aqui que quando nós estamos no primeiro amor, é uma alegria. Aleluia. Nós pulamos na presença, nós recebemos o batismo do Espírito Santo, nós nos alegramos. Mas de repente, meus irmãos, nós sabemos que a nossa vida como cristão é feita de fase, ela é feita de estação, e de repente vem a luta. Aleluia. E nós não temos firmeza e não conseguimos permanecer e acabamos se desviando. Não conseguimos ter raiz para firmar. Aleluia. E não conseguimos se desviar da presença do Senhor. E a terceira parte, meus irmãos, ela cai, a semente que cai entre espinhos. A semente que cai entre espinhos, ela simboliza a pessoa que recebe a palavra também com alegria, aceita. Aleluia. E os espinhos, ele simboliza as dificuldades, ele simboliza a luxúria desse mundo,
ele simboliza os prazeres desse mundo, a qual tem neste mundo, a qual nós enfrentamos. Ele simboliza o espinho e sufoca a pessoa, os prazeres deste mundo, meu irmão. Se nós formos olhar para os prazeres deste mundo, para o prazer dessa vida, ele nos sufoca, aleluia. Se nós começarmos a olhar para o mundo, para a sedução deste mundo, meus irmãos, nós sabemos que os prazeres ele sufoca, e não havendo nós buscando a direção do Senhor, não havendo nós buscando a presença do Senhor, nós acabamos não se corrompendo, nós acabamos se desviando da presença do Senhor, porque os prazeres deste mundo, se nós começarmos a olhar para os prazeres deste mundo, ele começa a causar uma guerra interior entre nós, ele começa a causar uma ansiedade, uma aflição, porque nós estamos na presença do Senhor, mas nós também estamos olhando para o mundo, e quando nós estamos olhando para o mundo, nós começamos a ser seduzidos, e aquilo que está no mundo começa a nos sufocar, começa a nos pressionar, começa a entrar na nossa vida de tal forma que nós não conseguimos resistir e acabamos cedendo. Esse simboliza o espinho ali, isso simboliza que ele começa a nos apertar, ele começa a oprimir nós, que nós acabamos cedendo ao mundo. Aleluia. Por isso que nós não devemos, pastor Carlos, começar a olhar para o mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós devemos desviar o olhar do mundo, nós devemos desviar o olhar da sedução do mundo, nós devemos desviar dos caminhos errados, das rodas escarnecedoras, para que não venha nos sufocar, e nós acabamos nos corrompendo, nós acabamos cedendo ao mundo, e isso nos afasta de Deus, meus irmãos. Aleluia. Nós vivemos neste mundo, nós vamos ter aflição. Jesus ele disse: nós vamos ter aflição aqui. Impossível nós viver nesse mundo e não ter aflição. O próprio Jesus ele teve aflição, o próprio Jesus ele foi afrontado. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo conduz a Jesus ao deserto para ser tentado. O próprio Espírito Santo do Senhor conduz Jesus ao deserto para ser tentado, e ali por 40 dias ele jejuma. Depois vem Satanás e afronta Jesus, vem Satanás e oferece o reino deste mundo a Jesus, vem Satanás e pede para Jesus pular para tentar Deus, aleluia. E vem Jesus e diz para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do céu, que vem do Senhor, aleluia. Então nós devemos, meus irmãos, olhar para o mundo, nós devemos ter a certeza e ter esse pensamento: eu vim para Cristo, eu morri para o mundo, eu aceitei Jesus Cristo, eu morri para o mundo, eu aceitei o Evangelho, eu morri para o mundo, não vivo mais para mim, mas Cristo vive em nós, aleluia. Então nós devemos ter esse pensamento, meus irmãos, aleluia. Não deixe os espinhos deste mundo querer sufocar, não deixe o espinho, a sedução deste mundo querer sufocar, aleluia, porque muitas vezes deixamos o espinho querer sufocar e acabamos caindo, aleluia. E outra parte da semente, ela cai em terra boa, aleluia, e simboliza a pessoa que recebe a mensagem do Senhor, que guarda a mensagem do Senhor, que não deixa os espinhos sufocar ela. Essa dá muito fruto ao Senhor, essa dá fruto ao Senhor, dá fruto na presença do Senhor. Essa é aquela que ministra a palavra, é aquela que não deixa o mundo vir entrar na tua vida, é aquela pessoa, é você que não deixa os prazeres dessa carne desviar você do caminho. Aleluia. A semente que cai em terra boa dá muito fruto na presença do Senhor, meus irmãos. Então nós devemos, meus irmãos, deixar a semente enraizar no nosso coração, nós devemos frutificar na presença do Senhor, nós devemos demonstrar a essência do Senhor em nossa vida, aleluia. Não devemos deixar nos abalar por este mundo, não, aleluia. No mundo nós vamos ter aflição, impossível nós vivermos na presença de Deus e não ter aflição, aleluia. Nós começamos a olhar para a Bíblia e ver ali o salmista Asaf, aleluia, comparando a tua vida com o mundo, aleluia, olhando muitas vezes para a grama do vizinho, aleluia, olhando para o vizinho. Meu Deus, eu sirvo o Senhor, um Deus todo-poderoso, um Deus grandioso. Por que eu estou passando por a luta, meu Deus? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por esse problema? E meu vizinho que é ímpio não está passando luta, o meu vizinho que é ímpio tem tudo, aleluia. Mas isso, meus irmãos, é o que nós olhamos, aleluia, e não entendemos, aleluia, que Deus, Jesus, Ele não nos prometeu vida boa, Ele não nos prometeu riquezas, aleluia, Ele não nos prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu
a salvação, aleluia, se me amares, aleluia, guardar meus mandamentos, aleluia, eu enviarei do céu o Espírito Santo, Consolador, para consolar você. É isso que Ele prometeu, o Consolador, o Espírito Santo, que vai estar com nós nos dias difíceis, nos momentos difíceis, aleluia, o Espírito Santo Ele prometeu para nós, aleluia, Ele prometeu a salvação para nós, isso que Jesus nos prometeu, aleluia. Eu não olho para a Bíblia, não vejo Jesus prometendo riqueza para nós, não, mas sim salvação, mas sim Consolador, aleluia, mas sim os seus anjos acampados ao nosso redor, isso que Ele nos promete, aleluia. Há muitas vezes nós deixamos olhando para os lados e acabamos nos corrompendo, porque nós vemos que o mundo é mais fácil de seguir, meus irmãos. Jesus ele veio dizer que somente há dois caminhos, no livro de João, ali 14 a seguir, somente há dois caminhos, um caminho apertado é o caminho que conduz à salvação, e o caminho espaçoso é o caminho que leva à perdição, é o caminho que leva à condenação, aleluia. Você começa a trilhar esse caminho apertado, é difícil, é prova, é dificuldade, é luta na família, você entra para a igreja, e lá na tua família muitos não servem a Cristo, já começa uma confusão na cara, porque um serve, outro não serve, aleluia. Mas a própria Bíblia diz que Jesus, Ele não veio ao mundo para trazer paz, mas sim a espada, aleluia. Ele diz que aonde, numa casa, onde houver um que é cristão, outro não tem, que não é cristão, vai haver contenda, aleluia. Mas você está trilhando um caminho apertado, você fez a escolha de trilhar este caminho, continue trilhando esse caminho, meus irmãos. Não deixe que o mundo venha sufocar, não deixe que os prazeres deste mundo venham te sufocar. Olhe para Cristo, peça a Ele um Consolador. Se você ainda não tem, peça a Ele que o Consolador venha estar na tua vida, para você ser fortalecido, para você aguentar as lutas, as provas, as dificuldades que há de vir sobre a tua vida, que há de vir sobre a minha vida, e há de vir sobre a vida daqueles que vão de vir depois de nós para a presença do Senhor. É impossível, meus irmãos, eu olhar para Cristo e não ver a sua bondade, o seu amor nas nossas vidas. Mas Ele tem, meus irmãos, Ele é conosco todos os dias, Ele está conosco todos os dias em nossas vidas, meus irmãos. Mas é preciso nós confiar, é preciso nós ser essa semente que caiu na terra boa, que frutifica, algo que não deixa o vento, que simboliza as lutas nas nossas vidas, nos abalar. E Jesus, meus irmãos, Ele é maravilhoso em todo o tempo. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, aleluia, mas essa é a mensagem do Senhor, a palavra, aleluia, a palavra explicada do Senhor, aleluia. Seja, continue dando fruto, aleluia, continue frutificando na presença do Senhor, aleluia, continue deixando a raiz descer mais baixo, na presença do Senhor, para que venha dar mais fruto ainda na presença do Senhor. E assim nós vamos continuando, meus irmãos, fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Quando nós não estivermos aqui mais, vai vir outro, vai fazer a obra, vai passar pelo menos problema. Não deixe a dificuldade deste mundo te abalar. Confie em Deus, aleluia. Jesus, buscar a Ele em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas, aleluia. As demais coisas vai ser acrescentada, mas deixe Deus agir, deixa Deus operar cada dia mais, deixa Deus entrar e fazer morada. O Espírito Santo do Senhor, nesses últimos dias, Ele tem me alertado para nós se aproximar mais dEle, para nós se chegar mais perto dEle. E nós não podemos ficar, meus irmãos, sem o Espírito Santo na nossa vida, aleluia, porque Ele é que nos consola, aleluia. Muitas vezes nós estamos aflitos, muitas vezes nós nos encontramos em lutas, porque no mundo nós teremos aflição, sim, mas tem aflição, meus irmãos, que muitas vezes não é porque nós estamos longe do Espírito Santo, aleluia. Perder o Espírito Santo em nossa vida, nós devemos se a chegar mais perto de Deus, nós devemos se aproximar mais perto de Deus, aleluia. Muitas vezes nós devemos dizer não ao mundo, não a nós mesmos, porque muitas vezes nós fazemos coisas que desagradam o Espírito Santo. Nós devemos olhar para Cristo, somente para Cristo, não devemos olhar para a direita nem para a esquerda. Eu trago como exemplo a minha vida, meus irmãos, que muitas vezes nós começamos a olhar para um lado ou outro, e isso começa a desagradar o Senhor. O Espírito Santo ele é sensível, aleluia. Qualquer coisa entristece o Espírito Santo, e nós começamos a deixar o Espírito Santo de lado, aleluia. O nosso Consolador,
e buscar consolação em outras áreas, em pessoas. Aleluia! A nossa, meu irmão, luta, a nossa consolação, ela é espiritual. A nossa luta, ela é espiritual. Aleluia! A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Aleluia! E essa consolação, só o Espírito Santo pode nos consolar. Aleluia! O pastor pode falar algo para mim. Aleluia! Mas se eu não buscar o Consolador, aleluia, se eu não se aproximar do Consolador, eu não fico consolado. Somente com a palavra do pastor eu não consigo ficar consolado. É preciso cada um buscar o Consolador para a tua vida. É preciso cada um se aproximar do Consolador. Aleluia, o que eu posso fazer, o que o pastor pode fazer é te dar a direção. Meus irmãos, se você está fazendo algo que está te fazendo se afastar, aleluia, do Consolador, se aproxime. Faz isso, faz aquilo, porque isso vai te aproximar. Isso vai te aproximar do Espírito Santo. Isso vai te aproximar mais perto de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia. E essa é a mensagem do Senhor, meus irmãos. Essa é a palavra do Senhor. Se aproxime mais do Senhor. Aleluia. Não deixe que as lutas venham te abalar. Seja a semente que vai frutificar. Aleluia. Deus, ele é fiel, meus irmãos. Continue nessa fé. Continue nesse clamor. Continue cada dia mais dando fruto na presença do Senhor. Aleluia. Isso é a palavra do Senhor nessa noite, meus irmãos. Continue louvando a Deus. Eu quero chamar a igreja para se colocar de pé nessa noite, para fazer uma oração. Aleluia. Se você estiver com a enfermidade nessa noite aqui, se você estiver com problema nessa noite aqui, peça ao Senhor que Ele vai resolver. Aleluia.